Posso começar? Quando vocês derem ok, eu começo. Boa noite a todos. A gente vem aqui na segunda-feira, dia 20, para trazer o resultado da avaliação, do final das nossas avaliações de revisão das notas do Enem 2019. Nós soltamos o resultado oficial sexta-feira, dia 17, e a partir das movimentações nas redes sociais na noite da própria sexta, nós começamos, então, a buscar entender o que estava acontecendo. Estava tendo um volume grande de manifestações nas redes sociais. E, então, na própria sexta-feira, a gente começou a pesquisar para ver se tinha alguma coisa acontecendo com o resultado das notas. Então, inicialmente, nós rodamos as notas de 100% dos alunos e sua proficiência, e começamos a fazer a comparação entre alunos que tiveram proficiências elevadas no primeiro dia e proficiências baixas no segundo e vice-versa, porque as manifestações nas redes sociais falavam muito dessa discrepância entre um dia e outro. Nós descobrimos que havia uma grande incidência de discrepâncias de notas baixas no segundo dia de prova, e aí, então, acionamos o consórcio aplicador, as fundações que fazem a aplicação da prova, que identificaram 4 inconsistências, ainda na noite de sexta para sábado. Então, a gente resolveu vir a público para, primeiro, tranquilizar as pessoas no sentido que a gente tinha identificado que existia uma inconsistência e também informar a sociedade que a gente ia começar a fazer uma revisão, então, das notas, uma revisão dos resultados, para poder, então, assegurar a qualidade, a proficiência correta de cada aluno, o que é o objetivo do Enem também. Então, a partir daí, nós trabalhamos em força-tarefa, aqui no INEP, nas 2 aplicadoras, e com a gráfica, a Valid, cerca de 300 pessoas, 24 horas por dia, então desde sexta-feira. O resultado desse trabalho foi que nós identificamos o número de 5.974 inconsistências. 30 inconsistências no primeiro dia de prova e o restante no segundo dia de prova. Observamos que havia uma concentração regional. Das 5.974, 96,7% estavam nas 4 cidades de Alagoinhas, Viçosa, Iturama e Tuiutaba. Então, mais de 95% de todas as inconsistências estavam concentradas nessas 4 cidades. Houve casos de inconsistências em outras cidades do país. Primeiro, já informar que nós já providenciamos a correção com o gabarito correto. Foram 5.858 casos nessas 4 cidades, 5.858 casos nessas 4 cidades, dos 5.974 casos que encontramos no Brasil inteiro. Nós já refizemos a correção com o gabarito correto e já está disponível na página do participante a proficiência calculada corretamente. Além disso, no sábado de manhã, nós disponibilizamos um canal de comunicação à sociedade, também independente do trabalho que a gente fez, para que o participante pudesse fazer chegar até nós a sua preocupação com relação à sua nota. Então, o canal de comunicação não foi o único canal utilizado por nós para fazer a nossa verificação dos resultados. Nós fizemos, e depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Ao longo desse final de semana, entre outras coisas,
nós calculamos, pegamos a nota de todos, as provas de todos os 3.900.000 participantes, calculamos a pontuação e a proficiência com base em todos os gabaritos possíveis. Então, nós olhamos todos os alunos, todas as provas com todos os gabaritos possíveis. Para quê? Para a gente que iniciasse o processo de busca de forma mais orientada, para a gente poder varrer, então, e identificar todos os casos. A partir disso, então, a gente fez esse esforço e buscamos também identificar o que aconteceu que gerou essa situação. O problema aconteceu na gráfica, foi na associação entre a prova e o gabarito. Então, nós temos aqui um exemplo de uma prova e de um cartão-resposta de um aluno. O que acontece? A gráfica imprime a prova, uma prova, e um cartão-resposta, e aqui vem um código de barras, aqui vem um código em barras do aluno. Uma outra máquina pega essa prova, faz a associação com o gabarito e grampeia. Nesse momento, nós temos aqui o código de barras da prova e o código de barras do participante no caderno de resposta. Nesse momento, há o casamento, a associação entre a prova e o participante. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Então, no processamento deles, houve um descasamento, em algumas situações, entre esse código da prova e o código do aluno, o que fez com que este participante tivesse sua prova corrigida não com o gabarito da prova amarela, mas de uma outra cor, por erro de associação. Então, esse foi o erro que nós, essa inconsistência que nós identificamos. Isso foi importante porque, uma vez que nós identificamos que era um problema de associação, isso nós descobrimos ainda na madrugada de sexta para sábado, isso permitiu que a gente pudesse, então, identificar, buscar realmente todos os casos onde ocorreu esse tipo de inconsistência. No caso da redação, muitos alunos têm falado sobre a redação. Então, a gente quer assegurar que não houve nenhum tipo de problema na redação. A redação é um processo de correção diferente. A correção da redação não tem esse tipo de associação. Ela é corrigida, ela é digitalizada e corrigida. Muitos também se manifestaram com relação ao nosso tempo de trabalho esses 3 dias. Bom, primeiro que a gente trabalhou 24 horas desde sexta-feira, o que equivaleria a quase 2 semanas de trabalho normal, se não fosse a necessidade da gente querer dar uma resposta rápida à sociedade. Além disso, o processo de correção ele é diferente, ele é mais amplo. O processo de correção começa com a logística reversa, quando o aluno termina de fazer a prova e os correios coletam as provas e recolhem essas provas para a correção. Essas provas, então, passam por um processo de digitalização. E aí vai seguindo, e depois segue todo o processo de correção, com a definição da proficiência, etc. Então, a gente não precisou fazer todo o processo de correção, porque a gente não precisava transportar provas, nem digitalizar, nem cálculo da proficiência, porque isso já tinha sido feito. E a gente já tinha identificado qual era a inconsistência, então a gente foi diretamente onde tinha ocorrido as situações. Além disso, então a redação a gente identificou que não tinha, e não há prejuízo do ponto de vista da nota dos demais participantes. No âmbito do cálculo da proficiência, é importante ressaltar que nós fazemos pré-testes dos itens, nós calibramos os itens de prova antes de fazer a prova e calculamos a proficiência da prova no dia da aplicação. Essa incidência de 5.974 inconsistências não interferem no cálculo da proficiência da prova. Então, isso não gerou nenhum tipo de interferência nas demais notas. Só o resultado foi, então não altera, não é um problema de correção, é um problema de corrigir, no sentido de correção da proficiência, é corrigir com o gabarito certo, e isso dá a proficiência exata dos alunos. Houve casos em que as notas aumentaram e houve casos em que as notas foram reduzidas. No primeiro dia, cerca de... No primeiro dia, cerca de 90% dos candidatos tiveram sua nota aumentada, com a correção pelo gabarito adequado, cerca de 10% tiveram sua nota reduzida. Em relação ao segundo dia de prova, 80% teve sua nota aumentada e 20% sua nota reduzida. A questão é por que a gente faz isso? Porque o objetivo do Enem é identificar, ele é um exame, ele não é uma avaliação. Então, a gente quer buscar a proficiência correta do aluno.
Então, o aluno tem que ter a proficiência dele, seja, então, para mais ou para menos, corrigindo com o gabarito certo. Mas a gente observou que a imensa maioria, 80% no segundo caso, teve sua prova corrigida, teve uma proficiência maior calculada depois. Muitos candidatos, também participantes, eles comentam que pessoas com a mesma quantidade de acertos têm resultados diferentes. Isso não tem nada a ver com a questão da associação do gabarito, do cartão de resposta com a prova. Isso tem a ver com a própria teoria da resposta ao item. A nota do aluno, a proficiência do aluno, ela é calculada em função do tipo do item que o aluno respondeu. Então, os alunos respondendo itens diferentes, com graus de complexidade diferentes, mesmo sendo a mesma quantidade de itens certos, eles têm proficiências diferentes. Então, isso é natural do processo da correção por via da teoria da resposta ao item. Em relação ao futuro, o que nós temos a falar? Bom, primeiro que nós já temos diversos... Em relação ao futuro, a gente quer dizer que já temos diversos testes de consistência que nós fazemos ao longo do processo de correção. A identificação desses que ocorreram faz com que a gente revise o nosso processo e a gente vai implementar outros tipos de testes de consistência para evitar que isso volte a acontecer no futuro. É importante também dizer que, com a implementação do Enem Digital que nós estamos fazendo a partir desse ano de 2020, esse tipo de ocorrência vai deixar de existir, porque a gente vai deixar de ter essa movimentação de papel. Isso tudo vai ser feito através de sistemas. Então, a gente vai ter mais confiabilidade no sistema a partir da implementação do Enem Digital. Além do que, com o Enem Digital, também nós vamos proporcionar que o aluno faça a prova em vários dias, várias etapas ao longo do ano. Ele não vai ter somente uma prova por ano, como é feito hoje. Ele vai ter várias oportunidades ao longo do ano. Então, em relação a evitar que isso volte a acontecer, nós vamos revisar nossos processos de controle de qualidade e vamos implementar o Enem Digital, que vai resolver esse tipo de problema que ocorre com o manuseio físico de provas e cartões, enfim. Perguntas? Peraí. É que também só para voltar a ressaltar que nós olhamos todas as notas dos alunos, nós calculamos todas as proficiências de todas as notas com todos os gabaritos possíveis. Então, a gente analisou, a gente percorreu todos os alunos. Nós não ficamos restritos às manifestações por e-mail. Então, mesmo aquele candidato que não mandou e-mail para o INEP, nós analisamos a sua nota, nós calculamos sua proficiência, nós buscamos identificar a inconsistência na sua nota. Novamente, também ressaltar que, com esse trabalho, não houve prejuízo para o aluno. Nós estamos mantendo a data de início do SISU para amanhã. Então, a data de início do SISU não está alterada. Não houve prejuízo para o aluno, mas para dar maior tranquilidade ao aluno, o ministro determinou a ampliação do prazo de inscrição no SISU até domingo. Os prazos estão mantidos, não houve prejuízo para o aluno. O resultado do SISU também não muda a data. A gente só está adiando o período de inscrição e, a partir daí, o Daniel vai poder falar, pelo Ministério, o resto do procedimento, dos processos do SISU não são alterados. O SISU não está alterado. A única coisa que está alterada é o prazo de inscrição. Nós estamos dando mais dias para que os participantes possam fazer a inscrição ao SISU. Só um parênteses, você quer falar? Perguntas, então, por favor. Começar a falar nas redes sociais que não conseguiu visualizar a nota corrigida. O senhor garante que essas notas já estão corrigidas? E se o senhor acha aceitável esse tipo de problema num exame desse tamanho? Com relação à extensão do prazo,
Nós disponibilizamos os resultados na sexta-feira. Então, o candidato ele teria o final de semana para poder, inclusive, pensar a partir do seu resultado e pensar sobre a sua inscrição. Como tem pessoas que estão recebendo sua proficiência corrigida hoje, a gente resolveu dar mais 2 dias, não porque vai aparecer mais casos, a gente não trabalha com essa hipótese. O que acontece é que a gente está dando um conforto à pessoa que está vendo sua nota hoje, em relação àquela que viu a nota de sexta-feira, de ter um prazo ampliado para fazer a inscrição. Não tem nenhuma relação com relação a o risco de qualquer outra inconsistência. Em relação às cidades, são muitas cidades, são casos esporádicos. A gente pega a cidade, tem um caso aqui, outro caso acolá, e são menos de 200 casos no Brasil inteiro. Então, na verdade, o aluno ele tem que olhar a sua página do participante. Nós não divulgamos resultados individuais. Eu não apresento uma lista de pessoas que tiveram suas provas corrigidas, porque está no edital, nós não divulgamos resultados individuais. Então, né, o aluno ele tem que procurar sua página do estudante, do participante, e fazer a checagem. Em relação... se entendemos que isso é aceitável, olha, nós tivemos a menor índice de ausências, a maior participação de todas as edições do Enem. Tivemos um nível extremamente baixo de intercorrências durante a aplicação do Enem. Foram cerca de 6.000 só intercorrências. Isso levou a apenas 150 pedidos de 151 reaplicações, apenas 99 pessoas foram fazer a reaplicação em dezembro. Ou seja, os problemas que ocorrem de logística foram mínimos, quase inexistentes na aplicação. O aluno, a prova está sendo muito elogiada, está sendo muito bem recebida pelo participante, pelos professores, como uma boa prova, os conhecimentos foram avaliados de forma adequada, a prova tem recebido elogios, a prova foi aplicada de forma adequada, nós não tivemos problemas. O único problema que teve, que não é nenhum... Foi a pessoa lá que tirou a foto, não gerou nenhum tipo também de prejuízo. O tema da redação já tinha sido divulgado pelo ministro. Eu acho que foi uma aplicação muito calma do Enem. Agora, nós atingimos... essas inconsistências representam 0,15% do total de participantes. Então, o ministro tinha falado que podia chegar até 0,1%, enfim, 0,5%, 5.974, menos de 9.000, como foi estimado pelo ministro. Então, acho que ficou abaixo até do que a gente estimava no sábado pela manhã. Nós conseguimos identificar e corrigir antes do prazo estipulado para a abertura do SISU. Então, eu acho que o importante é que o INEP e as entidades e as aplicadoras, enfim, a gente conseguiu agora estar entregando para a sociedade um Enem com os resultados adequados, a tempo hábil, sem atraso sem prejuízo para o aluno. Então, eu acho que o importante é que o Enem continua sendo, esse Enem 2019, ele continua sendo muito bem realizado. Toda a aplicação e logística de aplicação. E o que a gente ressalta é a importância das redes sociais. Quer dizer, as redes sociais, a manifestação das pessoas nas redes sociais permitiu, junto também com o nosso 0800, permitiu que nós, junto com as aplicadoras, pudéssemos identificar essas situações e corrigi-las a tempo. Então, acho que quando surge algum tipo de... num processo complexo e de larga escala, como é o Enem, você ter algum tipo de intercorrência e conseguir corrigi-la a tempo sem gerar prejuízos para as pessoas, eu considero que isso é uma vitória. É claro que, como diz o ministro, cada um desses 5.974 que tiveram a sua prova corrigida com o gabarito errado, isso é negativo, é ruim para eles, assim, eles tomaram um susto, não é uma coisa positiva para eles, mas o importante é que a gente está conseguindo dar uma resposta a tempo para eles. Então, eu acho que isso é positivo. Enfim, o aluno está tendo... O que ele quer? Ele quer fazer uma prova e ter a sua proficiência calculada corretamente, e agora ele teve. Então, eu acho que foi positivo. Eu vou ver com o nosso diretor de tecnologia. Eu acredito que talvez seja pelo volume de pessoas que estejam acessando a página do
do estudante, do participante. Aqui. Presidente, boa noite aqui. Isabel Mega, da Band News FM Rádio Bandeirantes. Queria que o senhor aprofundasse um pouco mais sobre esse processo de teste, né, de consistência, de controle de qualidade. Vocês vão adicionar mais etapas no processo? Vão aprofundar em uma etapa que já existe? Como é que isso vai ser feito? E queria saber, desde sábado vocês estão atribuindo esse problema à gráfica, se vai ter alguma punição para a gráfica, se ela vai ser excluída de processos futuros, o que vai acontecer, já que o próprio governo atribui a responsabilidade à gráfica. Em relação à consistência do processo, nós temos... Isso é um processo permanente, né? A gente revisar esse modelo de associação de prova e gabarito vem desde 2016. Então, o processo de aplicação do Enem ele vem sendo sempre revisado ao longo dos anos para tentar melhorar. Então, a partir da identificação, todos os procedimentos que nós utilizamos para identificar essas inconsistências, eles vão passar a serem incorporados nas nossas análises, nos nossos testes de qualidade. Então, a gente vai aprendendo com o que vai acontecendo. Então, agora, isso já vai ser implementado com o novo edital do Enem desse ano. Então, e as nossas comissões de aplicação vão se reunindo e vão com os nossos parceiros também. Lembre-se que, por exemplo, em relação à segurança, nós temos reuniões permanentes com a Polícia Federal, em relação à logística também com os Correios, com as próprias aplicadoras. Então, a gente busca um processo de aperfeiçoamento contínuo. Em relação à gráfica, agora a área de gestão de contratos do INEP vai fazer todos os procedimentos relacionados à gráfica, vai notificar a gráfica, vai pedir explicações, vai abrir prazo para a gráfica se manifestar e tudo será feito dentro do contrato. Então, nós vamos observar o contrato que foi assinado entre o INEP e a gráfica. Qualquer coisa que venha desse processo administrativo, que será iniciado de apuração do que aconteceu, será feito no âmbito do contrato que foi assinado, respeitando o contrato que foi assinado. Depende do contrato, enfim, pode vir se o contrato, ela pode estar sujeita a todas as penalidades que estão previstas no contrato. Mas é importante ressaltar também que, independente disso, nós já tínhamos aberto 2 processos licitatórios para licitar novamente todos os nossos processos de gráfica. Todos os processos de gráfica estão sendo novamente licitados. As gráficas estão sendo licitadas novamente. Então, há 2 processos abertos, já desde o ano passado, de licitação de gráfica pelo INEP. Nós já temos o termo de referência, estamos validando na alta gestão o termo de referência, e em seguida, já nas próximas 2 semanas, dentro do fluxo que já estava correndo normalmente, e vamos, então, para o processo operacional de uma licitação, cotação de preços, etc. Então, independente do que aconteceu hoje, desde que eu cheguei no INEP, eu recebi a orientação do Ministério de fazer novas licitações de gráfica, nós abrimos os processos, estamos estudando para fazer como é que a gente pode melhorar os nossos contratos em relação aos contratos que foram feitos anteriormente, incorporando sugestões dos órgãos de controle com quem nós temos conversado a respeito da licitação de gráfica. Então, nós já estamos com 2 processos em andamento e teremos, ainda esse ano, novos contratos com as gráficas, com gráficas. Pode. Tudo bem? Boa noite. Posso? Boa noite, tudo bem? Luciana Amaral, repórter do UOL. O tempo todo a gente vem falando que as notas das pessoas prejudicadas diminuíram. Agora, eu queria saber se também teve nota que, pelo erro na correção, também foi aumentada. Aconteceu isso? Não, foi o contrário. Na verdade, cerca de 80% das notas no segundo dia aumentaram e só 20% ou diminuíram ou ficaram iguais. E, em relação ao primeiro dia, 90% das notas aumentaram e só 10% diminuíram. Então, na verdade, a imensa maioria das notas aumentou após a revisão, sendo feita a correção com o gabarito correto. Pois é, mas em números absolutos, em relação a... Perdão, por favor, de novo. O senhor tem esse número absoluto? Depois eu disponibilizo. Eu tenho aqui os percentuais. Tá, ok.
Oi, boa noite, Letícia da TV Globo, Letícia Carvalho. São duas perguntas. O senhor falou que um grupo pequeno teve o gabarito trocado quando os envelopes foram fechados. Aí eu queria saber se vocês sabem dizer quando esses envelopes foram fechados, se tem uma data. A outra pergunta é: quantas pessoas acionaram o INPE desde que foi colocado que teve um problema em relação às notas? Na verdade, o que aconteceu, não houve troca de envelopes. O que aconteceu foi como eu expliquei, foi essa associação. Isso o ministro colocou, enfim, foi da forma como eu expliquei. Assim, não ocorreu isso. Assim, não ocorreu troca de provas no envelope. O que ocorreu foi o que acontece. Quando a gráfica faz essa associação e gera esses dois códigos, isso gera um arquivo de sistema com essa informação. Então, a máquina leu e cria um arquivo de sistema. Esse arquivo do sistema, esse arquivo com essa informação, é que, quando veio para o INEP, havia alguns casos, havia esses 5.974 casos de associação. Então, vamos lá. Termina a prova. Tem a prova de novembro e tem a prova de reaplicação, que é feita em dezembro. Quando terminam as provas, o Correio recolhe essas provas e encaminha essas provas para o consórcio aplicador. O consórcio aplicador faz, então, a digitalização do cartão de resposta e da redação. Nesse momento, a gráfica manda para nós essa informação da prova da prova e cartão de resposta vem para nós. Nós, então, disponibilizamos essa informação aos aplicadores de forma anonimizada, eles têm, sem dizer qual é a pessoa, mas eles sabem, então, eles têm qual foi a prova amarela, por exemplo, qual foi o cartão de resposta daquela pessoa e o gabarito correto. E aí, tanto as duas aplicadoras quanto o INEP, eles fazem o processamento das informações. Por quê? Porque a gente, então, faz uma checagem. Se, por acaso, a correção da mesma prova entre os três que estão analisando tiver alguma divergência, não for absolutamente igual, a gente passa a inspecionar e passa a rodar de novo. Então, a gente faz isso porque não é apenas a gente não roda apenas uma vez o gabarito, a gente roda triplicado, né? São 3 pessoas rodando, para fazer um teste. Esse é um dos testes de consistência que a gente faz, para garantir que não tenha erro de processamento de correção de pessoas. O erro aconteceu na fase de impressão, de leitura, que gerou a informação equivocada. Isso gerou um arquivo de sistema que veio para nós com uma informação inconsistente. A informação não estava adequada. Então, a gente precisou, depois, quando nós identificamos que era isso, fomos lá e achamos esses casos. Então, ocorre nessa etapa, na etapa que eles mandam para nós, porque a gente precisa passar essa informação para a nossa equipe e para os aplicadores, para eles poderem fazer o casamento entre o cartão de provas, a prova e o gabarito, para produzir a correção. Presidente. Foi só esse problema encontrado? Só esse descasamento? Algum outro tipo de problema identificado? Não, esse foi o que nós identificamos. Presidente. Desculpe, você tinha perguntado. 172 mil pessoas mandaram e-mail para nós, desculpe. Cerca de 172 mil. Mas, lembrando, a gente não olhou apenas esses 172 mil e-mails que chegaram. Teve e-mails repetidos, enfim, mas a nossa busca foi muito além. Não sei, porque depois que todos que chegava pelo 0800, a gente direcionava para a planilha dos e-mails. Eu não sei, mas ficou concentrado realmente no e-mail. A gente deu boa divulgação ao e-mail, veio pelo e-mail. Presidente, Vinícius, Estado de São Paulo. Boa noite. 3 pontos, por gentileza, presidente. Queria saber se nessas inconsistências foi identificado algum erro humano ou ele é exclusivamente mecânico, tecnológico. Também gostaria de saber custos desse trabalho. O senhor falou que aí 24 horas de trabalho, equivalente a quase 2 semanas. Que custos foram esses e como que será o pagamento disso? E, por fim, quais exatamente são essas etapas novas de verificação que os senhores incorporarão aos próximos exames? Com relação a ser um erro humano ou aparentemente foi um erro
de processamento, mas quem vai ter que prestar esses esclarecimentos vai ser a gráfica. Isso ocorreu no ambiente da gráfica, e quem vai dar explicação sobre isso é a gráfica. Com relação a custos, tudo o que aconteceu, a gente vai agora trabalhar, vai fazer a apuração e seguir de acordo com o que está estabelecido em contrato. Então, enfim, tudo o que a gente vai fazer a partir de agora a respeito disso, as apurações, dentro de um processo administrativo, somos um órgão público, vai seguir no âmbito do contrato que foi assinado. A gente vai cumprir o contrato. Tanto o nosso contrato com a gráfica, quanto o nosso contrato com os aplicadores. Então, enfim, tudo isso... a gente vai seguir os contratos. Então, agora a equipe de gestão, o que houve foi uma grande mobilização, realmente foram 300 pessoas trabalhando 24 horas por dia desde sexta-feira para produzir esse resultado para a sociedade. Houve um grande engajamento de todos os envolvidos, assim, servidores do INEP também, que vieram aqui no final de semana. Enfim, houve um grande engajamento para poder dar uma resposta à sociedade. Em relação a essas etapas novas, enfim, esses testes de consistência em relação à diferença de frequência da proficiência entre uma prova e outra, a gente vai aprimorar. Isso vai depender... O que vai acontecer agora? Agora, a gente volta para dentro do INEP, vamos pensar sobre isso, teremos, como já temos sempre, reuniões regulares, com os nossos parceiros, com as aplicadoras, e aí a gente vai, então, agora estabelecer essas novas rotinas. Essas novas rotinas vêm do fruto da análise que a gente vai fazer em cima do que aconteceu e colocando, então, as pessoas envolvidas para juntos identificarmos esses novos procedimentos de segurança. Presidente, Paulo Saldanha, aqui da Folha. Não, tudo bem? Tudo bom. Presidente, todos os anos, esse processo de correlação entre o gabarito e o aluno, e a cor da prova, é feito, mas acho que é a primeira vez que teve esse erro desse tipo, né? O que na avaliação do INEP, na conversa com a gráfica, o que falhou nos protocolos de segurança e de acompanhamento para que isso tenha ocorrido? Isso tem a ver com a inexperiência da gráfica, que é a primeira vez que faz. Eu queria saber também, o senhor comentou que tem alguns casos em outros municípios, mas eu queria saber em quantos estados, acho que aí fica mais fácil, há erros, e quando tem numa região, enfim, são 3 cidades ali a maioria, leva-se a crer que seja enfim, um bloco ali de provas que teve um erro. Por que há erros desconectados dessas regiões onde está mais concentrado? Ou seja, o motivo foi outro? Enfim, como que vocês estão avaliando esses casos mais isolados e em quantos estados eles estão? E só uma última pergunta. Enfim, o senhor comentou que mais de 170 mil pessoas entraram em contato e agora abre o SISU, e mesmo quem não teve essa prova, essa nota corrigida, fica com grande insegurança em relação ao seu resultado, né? Principalmente por causa da TRI, que o cara não consegue exatamente calcular. Além dessas explicações que vocês já deram, que tipo de informação de maior transparência que o INEP pode dar para que o candidato tenha realmente mais segurança de que ele não está, enfim, não foi vítima de algum erro que, porventura, vocês não tenham identificado? Eu não posso agora dizer exatamente o que aconteceu no âmbito da gráfica. Quando surgiram nas redes sociais a manifestação dos alunos, a gente estava bastante intenso, então a nossa equipe técnica começou a tentar identificar se tinha alguma coisa acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, o que nós fizemos? Nós pegamos aquelas pessoas que tiveram, isso durante a madrugada, proficiência nas 2 provas do primeiro dia, nota nos 2 primeiros dias, acima de 30 pontos, nas 2 provas do primeiro dia, e abaixo de 10 no segundo dia, e vice-versa. Surgiu um número razoável. E nesse primeiro cruzamento feito durante a noite, já apareceram essas 4 cidades. Viçosa, Ituiutaba, Alagoinhas e Iturama surgiram no primeiro cruzamento, que era notas, ciências da natureza e matemática acima de 30, e linguagens e ciências humanas abaixo de 10. Surgiu, por exemplo, uma incidência imediata de 73 casos, por exemplo, em Viçosa, 23 em Ituiutaba. Do ponto de vista estatístico, tem certos casos. Em São Paulo apareceram 7 casos, mas, dado o volume de participantes em São Paulo, é esperado que isso ocorra. É possível.
mas assim, é estranho que isso acontecesse com esse número nessas cidades pequenas. Então, chamou a atenção para a gente essas cidades no primeiro cruzamento. A partir daí, então, a gente começou a fazer vários cruzamentos, aumentando, em vez de ser mais de 30 nas duas provas, é mais de 30 numa ou noutra, e aí a gente foi ampliando e começamos, então, a identificar. A partir disso, então, nós pegamos alguns casos, né, inclusive aqueles 4 da internet, pegamos das redes sociais, mas outros casos também, e mandamos para os consórcios aplicadores, para eles poderem checar na sua base de dados. E aí que a gente identificou que o problema estava na associação. Então, assim, e a gente identificou que realmente havia um problema, que havia uma inconsistência. Então, esse é o ponto. Primeiro, assim, o INEP ele é cioso do seu processo, a gente é muito orgulhoso de conseguir realizar o Enem em todos esses anos. O Enem é uma marca, é um orgulho para a equipe do INEP. Então, não somente o Enem, mas todos os exames e avaliações que nós prestamos. Então, independente de provocação que tenha vindo, a gente vendo, identificando na sociedade, e também começou a surgir pelo 0800, a gente começou a fazer nossos estudos internos. Imediatamente. Identificamos que tinha uma situação, então, de forma transparente, fomos à sociedade. Em vez de só chegar agora e dar o resultado, a gente foi para a sociedade e disse, olha, achamos aqui inconsistências, estamos trabalhando, segunda-feira vamos apresentar o resultado. Essa é a forma transparente que a gente usou, e abrimos um canal de comunicação. Em nenhuma outra edição do Enem anterior foi aberto um e-mail específico após, só para tratar disso. Havia só o tratamento pelo 0800. Então, nós abrimos um e-mail específico para dar voz às pessoas que estavam falando entre si e queriam fazer com que sua voz chegasse ao INEP. Então, pela primeira vez, que não foi feito antes, a gente fez isso. A partir daí, então, a gente começou a fazer outros tipos de cruzamentos. E é importante salientar que o canal, o e-mail, não foi um único canal. A gente não olhou só os 172 mil, não foi o universo. Essa busca foi feita entre os 4 milhões, os 3 milhões e 900 mil participantes. Então, rodando os 3 milhões e 900 mil participantes, com esse critério de nota com 30 pontos mais em 2 provas e abaixo de 10 na outra, nós identificamos, então, 73 casos em Viçosa, rodando 100%. Então, nossas análises, elas sempre rodaram com 100% dos alunos. Nós corrigimos, volto a dizer, nós corrigimos as notas de todos os alunos, todos os participantes, com todos os gabaritos possíveis, com todos os cadernos de resposta possíveis. Então, e calculamos também a proficiência. Então, a comparação da quantidade de acesso, da proficiência, tudo isso, ou seja, a gente passou todos os alunos. A gente não ficou restrito a esta cidade. E quando nós identificamos essa incidência grande nessa cidade, a gente rodou toda a cidade, rapidamente, para identificar o que estava acontecendo. E rodamos, quer dizer, a gente passou todos os alunos. Então, o nosso universo de análise, a gente cobriu todo o espectro de análise. Foi isso que a gente fez. O que acontece nesse local, enfim, o que a gente observou foi que, diferentemente do que aconteceu em outras cidades, foi que, na hora de fazer um pacote de provas, a máquina fazia o login numa prova e aí ela engasgava ali, ela lia errado e passou a partir dali a ler de forma descasada e errava o pacote inteiro. Por isso que deu um volume muito grande nessas cidades. E aí a gráfica também ajudou a identificar quais foram os dias de impressão dessas provas específicas. Enfim, a gente começou, foi o trabalho foram várias formas de fazer essa checagem. Então, o que aconteceu é que foi diferente. Então, enfim, mas quem vai ter que dizer isso é a gráfica. O que nós identificamos é que aconteceu de forma mais concentrada, praticamente mais de 95% dos casos ocorreram nessas 4 cidades, porque nesses dias de impressão aconteceu isso, erros de pacotes inteiros e não erros de uma prova isolada. Então, é isso. Então, assim, em relação à inexperiência, o que gerou esse problema no âmbito da gráfica, nós vamos fazer essa apuração, vamos dar todo o tempo, vamos disponibilizar o tempo de resposta para a gráfica, para ela poder explicar, a gente vai fazer a apuração disso, no âmbito do nosso processo administrativo. Eu não sei agora dizer por que isso aconteceu. Em relação à concentração, a gente identificou isso, que os erros estavam acontecendo em pacotes. Então, a primeira prova rodava certo, o restante do pacote rodava errado. Por isso que gerou um volume grande. Mas, casualmente, aconteceram só nessas 4 cidades, nos outros lugares isso não aconteceu. Em relação aos estados, eu não sei, mas foi praticamente um ou outro, acho que
Faltam 116 pessoas. Aí eu tenho que ver, talvez... depois eu lhe passo, mas praticamente o Brasil inteiro. Quase que todos os estados. São casos isolados. Depois a gente pode passar os estados. Eu não sei se pegou todos os estados. Eu não posso afirmar que foi todos os estados. Mas a gente pode passar essa informação para você, Saldanha. Em relação, então, aos 672 mil, eles foram analisados. Todo mundo que mandou e-mail, independente de ter mandado e-mail, já foi analisado por nós. O e-mail foi importante, a gente usou isso também como forma de a gente poder fazer as análises, mas nossa análise, na verdade, a gente analisou o conjunto completo dos alunos. Teve mais alguma pergunta, Saldanha? Pode. Esse tipo de erro de associação... Isso. Não, porque foi só esse tipo de erro que nós encontramos, fazendo as inspeções. Por isso que eu digo, assim, isso foi muito importante para nós. O erro estava na associação. Que tipos de erros aconteceram na gráfica que geraram essa diferença de associação, eu não sei dizer. Eu estou falando assim, teve situações diferentes no nome da gráfica. Teve situações que gerou problemas em lotes, teve situações que gerou problema numa prova só isolada. Eu não sei dizer o que aconteceu na gráfica, mas a gente percebeu que e veja, porque no âmbito dos próprios e-mails que a gente recebia vários tipos de informação. Então, ao longo do final de semana, a gente foi checando se tinha outro tipo de inconsistência dos dados. A gente não encontrou. Os dados, as inconsistências sempre eram de associação de gabarito. Então, por isso, a nossa tranquilidade é recente, porque também nós temos um processo rigoroso de correção. Isso aconteceu, corrigimos, mas o erro é de associação. Garantia é que nós analisamos todos os alunos. Nós analisamos todos os alunos. Presidente, Vladimir Neto, aqui da TV Globo. É um pouco essa pergunta do Saldanha que eu queria reforçar. O que dizer para os alunos que estão na internet, os estudantes estão na internet dizendo que não tiveram as notas corrigidas, o que dizer para eles? Só reforçando, o senhor, então, revisou todas as quase 4 milhões de provas, é isso? E por que teve que calcular todas as proficiências, usar todos os cadernos de resposta? E também queria saber quando essas novas etapas de verificação vão entrar em vigor, se já no próximo Enem, e se não no próximo Enem já vai ser digital. Sim. O que acontece? Nós analisamos todos os alunos. A gente fez todos esses tipos de correlações em proficiências, notas, corrigindo em todos, para poder orientar a busca, para ver se a gente identificava, ao longo do processo, algum outro tipo de inconsistência. Nós identificamos essa inconsistência e a gente começou, então, a rodar. E fazer uma busca mais orientada. Então, a gente descobria uma pessoa num local e partia logo para revisar todo o local e via que não tinha nada. Foi um caso isolado. Quando chegou nessas 4 cidades, então, a gente venceu a cidade inteira e conseguimos cobrir a cidade inteira. Então, o objetivo de fazer essas várias análises que nós fizemos era de orientar os nossos trabalhos. É só para dizer o seguinte, a gente trabalhou com método. Houve um esforço grande, a gente trabalhou com método para poder cobrir e assegurar o resultado que a gente está apresentando hoje. Com relação aos novos procedimentos de consistência que vamos implementar, a gente vai implementar já para o Enem de 2020. O que acontece? Esse próprio processo de associação é recente, ele é de 2017, desculpe. Então, a gente está na 3ª edição com esse tipo de associação. Antes, o aluno ele marcava na própria prova qual era a cor que ele estava fazendo. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração se é interessante voltar ou não para aquele sistema, quais são as vantagens, qualidades. Então, tudo isso a gente vai discutir ao longo do ano, mas o novo edital, quer dizer, já com o novo edital, para 2020, a gente já vai implementar novos instrumentos de consistência para testar essa consistência. Com relação ao Enem digital, a importância é que, veja, porque não existe essa questão do gabarito físico. Não existe um erro de impressão, porque não vai ter impressão. Então, o aluno ele preenche a prova no próprio computador, e aquilo já vai pelo sistema. Então, eu não vou ter esse tipo de erro de associação, não vai acontecer, porque não vai ter cartão de respostas em papel.
Então, esse erro desaparece com a prova digital, já em 2020. E, à medida que a gente vai implementando mais provas digitais ao longo do ano, mais pessoas vão fazer a prova digital e vão estar menos sujeitas a esse tipo de inconsistência. E assim que a gente também observa, e a gente vem sempre tratando, existem redundâncias nos aplicadores, por exemplo, um erro de digitalização, enfim, um erro. Lembre-se que não somente a gente digitaliza, mas a gente tem que ler 150 mil atas das salas onde são aplicadas as provas do Enem, para saber, porque, eventualmente, por causa da aplicação, um aluno faz uma prova de um ausente por algum motivo. Isso só vai estar na ata do fiscal de prova. Então, são coisas que é um trabalho ainda muito manual. Você tem que ler a ata para ver o que aconteceu naquela sala, para fazer a correta associação entre provas e gabaritos. E isso a gente vem fazendo desde 2009. Então, com o Enem digital, isso desaparece, porque a nota é a nota que o aluno fez no próprio computador. A gente acha, esse é um dos motivos pelos quais nós estamos implementando o Enem digital. É mais segurança, poder fazer mais provas. Não, que nós analisamos todos os 3.900.000 participantes que fizeram a prova, nós rodamos e nós encontramos 5.974 casos, que não há problema de correção. Muitas vezes o aluno está preocupado com a sua proficiência porque a gente usa a teoria da resposta ao item. Mas isso acontece. Esses tipos de manifestações ocorrem todos os anos. O que aconteceu esse ano e o volume que foi fez a gente chamou a nossa atenção e nós descobrimos uma inconsistência. Mas os resultados agora estão corretos. Presidente, a CD Silva, de O Antagonista, são 3 perguntas. A primeira, o processo que o senhor descreveu de correção das notas de varredura, ele parece ser automático. Ao mesmo tempo, o senhor descreveu que a sua equipe recebeu 172 mil e-mails, o que para 300 funcionários daria 573 e-mails para cada um ler. Fez diferença alguns desses e-mails detectaram alguma discrepância que o processo automático não descreveu, ou o processo de vocês foi perfeito, foi inteiramente automático e, portanto, o canal de e-mails não fez diferença nenhuma? Segunda pergunta. O senhor disse que não alterou esse universo de 5.900 provas, não alterou a média dos alunos, por causa da teoria da resposta ao item. Isso se deve porque essas 5.900 provas são estatisticamente insignificantes, ou qual razão que esse conjunto de provas não afetou a média dos alunos que não tiveram a prova com problema? E a terceira pergunta, qual a prova material que indica que não existe apenas anomalias estatísticas nessas 5.900 provas, mas que, de fato, existe algum link, algum vínculo material que o aluno que fez a prova amarela deveria ter o cartão de resposta amarelo? Isso existe? E onde é que está essa prova material que garante que não são 5.900 anomalias, mas que o aluno que fez a prova amarela tem uma prova, um recibo de que ele deveria ter o cartão amarelo? Bom, primeiro que o processo ele não foi automático. O que nós pedimos para o aluno mandar para nós foi o nome e o CPF, que com o nome e o CPF nós identificamos, conseguimos identificar o aluno, e com isso gerar o número de inscrição e passar para as aplicadoras. Então, o processo não foi automático. Segundo, todos esses cruzamentos que foram feitos, análises que foram feitas, foram com base nos nossos especialistas em TRI, nos nossos estatísticos, que definiram os critérios. Os critérios não estão prontos em prateleira. Tudo isso, e também a experiência do consórcio aplicador. Então, a gente conseguiu descobrir em menos de 12 horas que era um problema de associação, porque os nossos técnicos da área que faz a análise do TRI com os nossos técnicos da área de TI ficaram rodando simulações durante a noite, identificaram possíveis situações de inconsistência e foram, então, a campo com as aplicadoras para identificar que existia ou não. Identificou, então, a gente começou todo um processo de varrer para identificar as demais, que não foi automático. A gente foi fazendo diversos tipos de critérios, foram utilizados, cruzamentos, enfim, mas tudo isso tinha uma pessoa por trás, tinham reuniões, videoconferências, várias videoconferências ao longo do dia, falava com o ministro várias vezes ao longo do dia, então havia todo um trabalho de pessoas conversando e trocando ideias, e buscando soluções, e conversando com a gráfica, e buscando orientações. Então, o processo não foi automático. E com relação aos e-mails, a gente pegou o nome,
o CPF e passamos a fazer a avaliação. Com relação à prova material, todas as provas são digitalizadas. Então, assim, todo o processamento é feito de forma digital, porque todas as provas são digitalizadas. A gente não trabalha com prova em papel. Não existe verificação manual da prova, existe verificação digital, porque as provas estão digitalizadas. Então, o processo roda no meio digital porque está digitalizado. Isso. A gente tem a digitalização da prova. A gente tem isso do participante digitalizados. Porque tem a frase. Você tem a frase e o tipo de prova. Então, quando você bate um com o outro, você sabe qual é a prova. Isso já está digitalizado. Porque 5.974 nos 3.900.000, eles não são significativos do ponto de vista estatístico para cálculo da proficiência da prova, usando a teoria da resposta ao item. Então, o universo é muito pequeno, é 0,15%, é pequeno no seu conjunto, é importante porque cada pessoa é importante para nós, mas o universo, do ponto de vista estatístico, para cálculo de proficiência, dado o universo de 3.900.000 participantes, ele não é significativo. Presidente, aqui é Paula, do Globo. Presidente, o senhor mencionou que as eventuais sanções, né, aplicadas em relação à gráfica vai ser o que tiver previsto no contrato. Eu queria que você exemplificasse que tipos de sanções podem ser essas e se, ainda que o contrato não preveja exclusão da gráfica em próximo pregão, em caso de erro, coisas desse tipo, se o INEP estuda por ele mesmo excluir, ainda que o contrato não preveja isso, a gráfica do próximo Enem, né, da concorrência do próximo Enem. E a outra coisa que eu queria perguntar é se o INEP teme, de alguma maneira, que haja judicialização dessa prova, né, uma vez que os alunos podem questionar se, de fato, foram resolvidas as inconsistências, e como que o órgão está se preparando para essa eventual demanda judicial em relação a essa prova. Obrigado, Paulo. Em relação à licitação, nós vamos seguir as regras da administração pública com relação à licitação. Não existe voluntarismo. Então, a gente vai seguir as regras. Se, por acaso, em função do processo administrativo, a gráfica sofrer algum tipo de sanção, enfim, isso decorre do processo, sanção seja administrativa ou judicial, isso é fruto de um processo administrativo, isso não é fruto da vontade do presidente do INEP ou do diretor do INEP. Então, nós seguimos as leis. Então, a gente vai cumprir o contrato e seguir as regras de licitação. Qualquer tipo de sanção que seja prevista, multa, advertência, enfim, isso a gente vai utilizar, a gente quer fazer isso, a gente vai utilizar o contrato, né, e as regras do direito público. Então, para nós, assim, para mim, o que importa no âmbito, quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer essas licitações que estão mais centradas no foco do nosso trabalho, é que a gente garantir um bom fornecedor. Então, a gente trabalha muito, tem procurado trabalhar bem os termos de referência, para que a gente possa selecionar os melhores fornecedores. Agora, se vai ganhar a empresa A, B, isso para mim é diferente. E tem que ser, porque a gente é um órgão público, a gente não pode direcionar licitações. Então, participar ou não participar da licitação não é uma questão de vontade nossa, a gente vai cumprir a lei. Sim, eu não sei dizer. O processo administrativo, assim, isso aconteceu sexta-feira, o nosso foco agora foi atender ao participante. Então, passamos o final de semana buscando fazer essa análise das inconsistências. Então, hoje, que é segunda-feira, enfim, agora que a gente começa a fazer esse processo administrativo. Então, o esforço todo da equipe foi, primeiro, buscar atender o participante, que é o nosso público-alvo principal. Em relação à judicialização, a gente nossa procuradoria, a Carolina que está aqui, ela já tinha entrado em contato com a Procuradoria-Geral Federal, o Leonardo, no final de semana. Então, a AGU já está atenta, ela já montando todo um procedimento especial de monitoramento de qualquer ação judicial que ocorra em qualquer estado do país, enfim, qualquer sessão judiciária. As equipes de plantão estão observando da AGU. Então, a AGU está dando todo o suporte
ao INEP. Então, a AGU como um todo, a Procuradoria-Geral Federal como um todo, já está desde o final de semana atenta com os seus plantonistas, enfim. Então, há toda uma mobilização da AGU como um todo para dar total assistência ao INEP. Nisso, eu quero agradecer, inclusive, ao ministro da AGU por conta disso. Tá bom. Só para concluir, então, presidente. Aqui, tudo bom? Severino Mota, do BuzzFeed News, aqui no Brasil. Presidente, são 172 mil reclamações, 2,9 milhões de participantes e 5,9 mil inconsistências encontradas. Pelo que eu entendi, foi feita uma varredura para se encontrar essas inconsistências. Só que o senhor falou tanto em casos mais massivos quanto em casos isolados. Eu queria saber que garantia cada estudante tem, se não somente com a recorreção de cada uma dessas provas, é possível garantir realmente a nota de cada estudante do Enem. E queria também saber se agora esse universo que vai ser fechado é o definitivo. Um exemplo, vamos deixar que deixou escapar um estudante que acabou recebendo 80% a mais da prova. Ele entra na faculdade. Vai acontecer alguma coisa com ele ou vai se bater o martelo, esses 5.900 casos e é só isso e não se fala mais nesse assunto? Em relação... Primeiro, a correção com o novo gabarito. A gente não recorrigiu as notas das pessoas. Só a gente fez a correção com o gabarito adequado. Aquelas pessoas que não tiveram inconsistências foram corrigidas com o gabarito certo, então não há erro nas suas notas. O que a gente fez foi um trabalho, não foi somente uma análise estatística, a gente também fez cruzamentos com a parte da digitalização das provas, então foi um trabalho conjunto nosso com as aplicadoras, não foi um trabalho exclusivo do INEP, não foi um algoritmo matemático. O que eu estou dizendo é que nós utilizamos métodos, nós utilizamos algoritmos matemáticos para identificar os casos e varremos todos os alunos. Eu quero assegurar o seguinte, todos os alunos foram observados. Eu não trabalho com essa hipótese. Eu não trabalho com essa hipótese de aparecer outro. Mais dois para acabar. Pode? Pode. Desculpe. Essa nota final que foi feita agora é que vai valer? Ou se tem algum risco de alguém entrar ou deixar de entrar na universidade e mudar a sua situação depois? Não trabalho com essa hipótese. Esse é o final da nossa avaliação. Presidente, boa noite. Dalton, da IPTV. Ainda sobre o problema da dissociação entre gabarito, eu queria entender se nesse processo de produção essa falha se repetiu muitas vezes. Pela explicação que o senhor deu pelo colega, houve uma concentração geográfica porque o problema demorou a ser repetido, e depois você tem uma questão pulverizada, como o senhor disse, pelo menos em quase todos os estados, mostrando que, provavelmente, na minha interpretação, eu queria saber se o senhor acha que essa interpretação é correta, que esse problema se repetiu muitas vezes, sendo corrigido mais rapidamente ao longo da produção. Esse entendimento está correto? E, segundo, se durante esse processo, fiscais do INEP ou da gráfica informaram a ocorrência desses problemas, porque eu estou interpretando que houve várias vezes o mesmo problema, e em nenhum momento, ou houve algum momento que o INEP foi informado disso? Assim que nós tivemos ciência, né? Assim que a gente identificamos as inconsistências, nós entramos em contato com todos os parceiros envolvidos. Então, nós entramos em contato com a gráfica e com o consórcio aplicador. Então, assim, desde a noite de sexta-feira, nós contactamos todos e começamos, então, a trabalhar. A gráfica ela participou das nossas videoconferências e buscou elementos que ajudassem a orientar a gente em identificação de possíveis inconsistências. E as informações que a gente tinha também passávamos para a gráfica para orientar ela dentro do seu processo de revisão de procedimentos para poder identificar. Tanto é que, quando eu digo isso, que houve uma situação em que a primeira
prova estava adequada e as outras não, isso veio... A gente identificou essa situação na prática, vamos chamar assim, e a gráfica, então, entendeu logo o que estava fazendo. Mas essas informações, quem tem que prestar é a gráfica. Assim, porque o que aconteceu no ambiente da gráfica, a gráfica vai ter que responder. O que eu queria salientar é que de 5.974, 116 não ocorreram naquelas 4 cidades. E nós procuramos para ver se achava mais algum outro caso isolado. Isso praticamente, estatisticamente, isso é muito pequeno. Mas nós olhamos e continuamos e varremos todos os candidatos para poder a gente garantir esse resultado de 5.974. Então, agora, o que na gráfica gerou concentrado nessas 4 cidades e esses isolados é a gráfica que vai ter que dizer. Mas ao longo do vocês têm um comunicado ao INEP de problema na impressão. Não, nós identificamos e procuramos a gráfica. Exatamente. A partir da sexta-feira, uma vez que nós identificamos, aí que procuramos a gráfica e começamos, então, a conversar com eles. Isabela, da TV Brasília, da Rede TV. Presidente, eu queria saber se dessas regiões o Distrito Federal está incluído e quantos alunos foram prejudicados? Nenhum aluno foi prejudicado. É importante salientar isso. Nenhum aluno foi prejudicado porque as inscrições do SISU vão abrir amanhã. Está aqui o Daniel, que é o responsável pela área de TI do MEC, e está assegurado que o SISU abre amanhã normalmente. A gente ampliou o prazo de inscrição no SISU até domingo, e todo o restante do cronograma do SISU não foi alterado. Então, todo o cronograma do SISU está mantido e nenhum aluno foi prejudicado porque as inscrições do SISU não estavam abertas. O que houve foi, graças à mobilização da sociedade, a gente conseguiu identificar uma situação e corrigi-la a tempo. Então, não houve prejuízo. Em relação ao Distrito Federal, essas notas já estão disponíveis, as novas notas, para os alunos utilizarem. O aluno tem que acessar na sua página do participante, para poder checar. Mas o Distrito Federal está entre essas regiões também que ocorreu esse problema? Depois a Priscila pode passar essa informação para você. Roraima e Amapá não teve nenhum caso. Em todos os outros estados apareceu uma situação. Esses 116 pessoas, em 3.900.000, estão espalhadas nos outros estados. Não teve. Roraima e Amapá. Ok? Tá, gente. Depois eu passo. Eu não tenho aqui eu só tenho o percentual. São estatísticos. Eles me dão dados percentuais. Informações do texto, tá? A gente vai atualizar o que está no portal, a gente coloca esses dados, que aí pega todo mundo os dados direto lá. Obrigado, pessoal.